Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma lição da nossa super revista. Na verdade, não é bem uma lição, né? É uma investigação. A nossa revista fala sobre os detetives, né? Hoje nós vamos para a quarta lição, que tem como título A Escolha Certa. Eu vou pedir para vocês hoje pegarem a revista, ficarem com a revista de vocês aí, porque durante a aula a gente vai também responder as questões, tá? Nós vamos hoje fazer a aula, entender direitinho aí o que esse título vai trazer de novidade pra gente e ao mesmo tempo nós vamos responder as questões, tá bom? Então, quem tiver com a revista, eu vou pedir para vocês pegarem a revistinha, coloca aí a revistinha perto de vocês e nós vamos aqui fazer a lição enquanto a gente faz a nossa aula. Mas antes, vamos começar a nossa aula com uma oração. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e acompanhar aqui junto com a tia. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui para aprender mais de Ti. Abençoa a nossa aula, ajude-nos a entender e a praticar tudo o que vamos ouvir aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Qual o mistério a ser desvendado hoje? A escolha certa é o título da nossa investigação. Mas o mistério, ele aparece aí na revista de vocês, tá vendo? Para que vocês possam escrever qual é o mistério. Hoje, na aula passada, que a tia deu aula para vocês, a gente escreveu o mistério logo no começo da aula, né? Eu pedi para vocês escreverem, lembram? Hoje, nós não vamos escrever no começo da aula, porque nós vamos entender qual é o mistério dessa aula só depois, quando a gente tiver concluído as 4 pistas que eu vou dar para vocês aqui durante a aula. Beleza, então? Então, vamos ficar atentos a cada uma das pistas que vão ser comentadas agora, para que você consiga decifrar. Primeiro, entender qual é o mistério e depois decifrar esse mistério no final da 4ª pista. Bom, então, se a gente vai ter que desvendar esse mistério aí e temos pistas, vamos às pistas. Então, tá todo mundo com a revista nas mãos aí, né? Para acompanhar a aula hoje. Quem não recebeu a revista ainda, presta bastante atenção que você vai entender muito bem e vai sair daqui com uma lição também, tá? Primeira pista da nossa lição de hoje. O que é adoração? Vamos recorrer ao dicionário para responder essa pergunta. No dicionário, a descrição de adoração significa: adorar é o mesmo que prestar culto, é venerar, é amar muito. Muito bem, essa é a definição do dicionário. Adorar é prestar culto, é venerar, é amar muito. Agora, a gente vai recorrer a um versículo da Bíblia que fala sobre adoração. Então, nós vamos abrir aí em Neemias 8:6. Na verdade, vocês não precisam abrir a Bíblia, porque eu vou colocar aqui o versículo para vocês. Eu vou pedir para que vocês leiam o versículo que eu vou colocar aqui. Neemias 8:6. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos, e inclinaram suas cabeças, e adoraram ao Senhor com o rosto em terra.
Esse versículo explica bem a definição de adoração que a gente viu no dicionário, não é? Adorar é prestar culto. E o versículo que a gente leu, ele mostra, relata uma situação em que o povo estava fazendo o quê? Adorando a Deus. Então, a pista 1 está aí, ó. Adoração é prestar culto, louvar a Deus, é amar muito. Já entendemos o que é adoração. Guarda aí essa pista e vamos para a segunda. A quem devemos adorar? O que vocês acham? Eu sei que vocês sabem a resposta. E é bem fácil, né, gente? A quem a gente deve adorar? Antes da gente responder, vamos para mais um versículo. Esse versículo está lá em Mateus 4:10, a parte B do versículo, tá? Esse versículo diz o seguinte: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A pergunta da pista 2 era: a quem devemos adorar? O que o versículo falou? Ao Senhor teu Deus adorarás. Resposta da pista 2: a Deus e somente Deus. Então temos pista 1, a gente descobriu o que é adoração. Na pista 2, a gente entendeu a quem devemos adorar. Agora, na pista 3, nós vamos responder a seguinte pergunta: como devemos adorar? Tem muitas formas, né? Vamos pensar no nosso culto. O que acontece ali toda vez que a gente vai na igreja e a gente participa de um culto? Quem é que consegue lembrar aí como é que acontecia o culto? A gente chegava, aí tinha algumas informações que ficavam passando, e aí tocava uma música, o pastor e os presbíteros iam lá na frente, né, sentavam e começavam o culto. A gente cantava no culto? Sim, tinha um momento de louvor. Lembra? O grupo de louvor cantava. Às vezes os cânticos do culto pode vir de um grupo que vai lá na frente se apresentar, né? As crianças às vezes cantavam no culto. O coral canta no culto. Então, cantar é uma forma de adorar a Deus. Mas quando a gente canta, a gente tem que prestar atenção numa coisa, sabia? Na letra da música, o que a gente está falando. Porque se cantar é adorar a Deus, a gente tem que fazer isso de todo o coração. Como se a gente estivesse falando para Deus aquilo que a música quer dizer. Anotado. Cantar é uma forma de adorar a Deus. O que mais que acontece no culto, gente? Vamos lembrar. A gente orava, né? Quando a gente ora, a gente também está adorando a Deus. Porque Deus se agrada quando a gente fala com Ele, quando a gente é sincero, quando a gente agradece. Então, quando a gente ora no nosso culto, a gente também está adorando a Deus. E o que mais que acontece no culto? A gente canta, a gente ora, a gente lê a Bíblia, não é? Nossa, tia Kelly, ler a Bíblia é um tipo de adoração? Sim, estudar a Bíblia deve ser um prazer para a gente, sabia? E não uma obrigação. Quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende sobre Deus. E a gente também aprende o que Deus quer que a gente faça. E Ele se alegra quando a gente lê, entende e pratica. Então,
ler a Bíblia também é uma forma de adorar a Deus. Poxa, a gente conseguiu identificar bastante coisa que a gente faz aí no culto, que também é uma forma de agradar a Deus quando a gente está na igreja, né? Será que é só isso? Será que adorar a Deus é só ir lá no culto, cantar, ler a Bíblia, orar? Não. Existem várias formas de adorar a Deus. Com nossas ações. Por exemplo, sendo obediente com os nossos pais, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente protege o nosso planeta, a natureza. Existem muitas formas de adorar a Deus. Então, estávamos lá na pista 3, que dizia como devemos adorar a Deus. Então, a gente entendeu que a gente adora a Deus quando a gente está no culto, né? Quando a gente canta, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, mas a gente também aprendeu que a gente adora a Deus quando a gente está no nosso dia a dia, fazendo as coisas que agradam a Deus, que fazem Ele feliz. Quarta e última pista. A resposta da pista 3 vai ajudar a gente nessa pista 4. Prestem atenção. A pista 4 tem a seguinte pergunta: onde devemos adorar a Deus? Se a gente adora a Deus quando canta, quando lê a Bíblia, quando ora, quando obedece os nossos pais, quando ajuda o próximo, gente, onde estamos fazendo tudo isso? Em que lugar? Em vários lugares, né? Olha, não é só na igreja que a gente canta, não é só na igreja que a gente lê a Bíblia. Isso quer dizer que não tem exatamente um lugar onde você adora a Deus. Vamos ver uma passagem na Bíblia que fala sobre Jesus. Quando Jesus estava num poço, Jesus estava de viagem e ele passou numa cidade chamada Samaria. E ele chegou perto de um poço de água. Naquela época, pessoal, não tinha água encanada nas casas como tem hoje, né? E as pessoas da cidade, elas precisavam buscar água no poço para poder beber e para poder cozinhar. E Jesus, passando pelaquela cidade, sentou próximo daquele poço, o poço da cidade, onde as pessoas iam buscar água. E uma mulher samaritana chegou perto e começou a conversar com Jesus. E num determinado momento da conversa ali, ela perguntou o seguinte para ele: Senhor, nós samaritanos adoramos aqui nesse monte. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que se deve adorar a Deus. Afinal de contas, onde é que devemos adorar a Deus? A mulher perguntou para Jesus. E Jesus respondeu para ela o seguinte: mulher, não é neste monte e nem em Jerusalém. Você deve adorar a Deus em espírito e em verdade. Bom, a quarta pista deu a sua resposta. Tivemos a resposta aí. Não tem mesmo um lugar específico. Jesus explicou isso para aquela mulher na passagem da Bíblia. A gente pode adorar a Deus em qualquer lugar. Terminou, né? A quarta pista. Opa. Então, vamos ao nosso mistério. Qual é o mistério da aula de hoje, pessoal? Lembra que eu falei que a gente ia entender qual era o mistério dessa aula após a quarta pista. Então, preparem o lápis, porque vocês precisam escrever aí na revista de vocês qual é o mistério, que nós vamos falar ele agora. O mistério da nossa quarta lição é: o que é adorar a Deus e
como devemos fazer isso. Agora que a gente entendeu o mistério e também já passamos pelas 4 pistas, a gente pode descobrir a resposta, a descoberta. A gente pode escrever aí na nossa revista. Então, pega a revista e vamos escrever lá na Eureka. Devemos adorar somente a Deus e de todo o nosso coração, em qualquer lugar. Essa é a resposta. Olha, agora eu falei que a gente ia fazer, a gente ia responder a nossa revista durante a aula, né? Então, vocês vão ver aí que na página 10, vocês vão precisar preencher o mistério, que nós acabamos de falar qual é, que é adorar a Deus e como devemos fazer, o que é adorar a Deus e o como devemos fazer. Vocês vão preencher aí um diálogo onde Jesus encontrou a mulher em Samaria, lembra? E ela perguntou aonde ela deveria adorar a Deus. E ele deu uma resposta aí, lembra? E na página 11 vocês vão colocar o registro da descoberta. Tem um outro exercício que é o mergulho, onde vocês vão descobrir as palavras que estão faltando. Vocês vão montar uma frase aqui, ó. Para esse item aí, eu vou deixar para vocês fazerem sozinho, porque tá fácil. Vamos lá. Vocês vão precisar só retirar as letras X, Z, W e Y e vocês vão montar uma frase aí. Então, como isso tá bem facinho, eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, tá? Quando vocês terminarem, aí na página 11, a frase, eu vou pedir para vocês tirarem uma foto e mandar no grupo, tá? Pra gente ver se vocês realmente entenderam o que a nossa lição de hoje trouxe. Recapitulando, a descoberta de hoje foi o que é adoração, como devemos fazer isso e quem deve ser adorado. Adorar a Deus, não é? A gente tem várias maneiras de fazer isso, cantando, lendo a Bíblia, orando, sendo obediente. E aonde a gente faz isso? Em todo lugar. Não é só na igreja que a gente adora a Deus. Então, pessoal, fiquem com Deus, um beijão e até a próxima lição.